Hoje, exatamente hoje, depois de tantos anos de ministério, o Espírito Santo de Deus, ele tem me dado uma direção para que eu possa treinar pessoas, ensinando-as. E muitos vêm até mim me perguntando e querendo saber sobre o fluir da unção, o poder de Deus. E hoje eu quero falar sobre como liberar o fluir da unção. Preste muita atenção nisso. Passos que vão te dar norte, irão te colocar na vanguarda. Eu tenho aprendido através das Escrituras ao longo do tempo que quando nós estamos num ambiente propício para liberar a unção, eu percebo que esse ambiente ele foi trabalhado, foi um lugar trabalhado, aquelas pessoas foram trabalhadas. Estive já em diversas plataformas e eu descobri que quando tinha um preparo daquele ambiente que as pessoas iriam me ouvir, era muito mais fácil liberar da unção. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que para liberar o fluir do poder do Espírito Santo, para liberar o fluir da unção, nós precisamos remover as barreiras. Isso, remover as barreiras. E eu pude observar os 24 obstáculos mais comuns que impede o avivamento, que impede o fluir da unção. Estou ainda mais convencido que somente uma opinião conta, e certamente não é a minha. Nada é mais poderosa do que a palavra de Deus direto da Escritura. Por esta razão, cada parte dessa jornada é extraída diretamente da Escritura. Ao começarmos, é de vital importância que a leitura de cada versículo selecionado seja acompanhado de oração. Os seguintes versículos falam diretamente sobre os assuntos que vamos discutir. Por favor, leia cuidadosamente e em oração cada palavra dita por Deus. Antes de ler os versículos, pare, ore, pedindo que Deus fale ao seu coração. Os 24 obstáculos mais comuns que impedem o liberar, o fluir da unção de Deus no ambiente é o princípio que todos estão quebrando neste momento. Você líder de célula, você influenciador, você pastor, presbítero, você profeta, apóstolo, tem que entender que as pessoas vão chegar e você vai ter em tuas mãos um caminho com esses 24 obstáculos. E você tendo esse mapa nas tuas mãos, trazendo já à luz das Escrituras esses obstáculos, você estará capacitado, preparado para enfrentar esses dias maus que virão.
O primeiro princípio que tem sido quebrado e tem nos tirado do foco de um avivamento, de um fluir poderoso da unção, é que nós não conhecemos os poderosos mandamentos divinos. Os poderosos mandamentos divinos que eu vou revelar aqui, você e todos que estão à tua volta vão concordar que eles estão sendo quebrados por 95% da igreja, do povo escolhido, do povo eleito, por falta de orientação, por falta de ensinamento. É por isso que a Escola Profética Efatá está aqui para te orientar, te mostrar um caminho bíblico para que você possa avançar de fé em fé, de glória em glória, alcançando coisas poderosas. Essa é a geração. Provérbios, de número 6, versículo 16 ao 19, está escrito assim: essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Então, quando nós não conhecemos os poderosos mandamentos divinos, nós o quebramos e somos quebrados por causa disso. 2 mandamentos divinos que nós vamos analisar nessa primeira parte do nosso treinamento: comunhão e unidade. Esse princípio tem sido negligenciado há muito tempo e o mal se infiltrou dentro da nossa comunidade. Em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Também Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, está escrito assim: portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Em João, capítulo de número 13, versículo 34 e 35. E também João, capítulo 17, versículo 20 ao 22. Está escrito assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, que vos amardes uns aos outros. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E
eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3, está escrito assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido em um mesmo parecer. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo a homens? Em Efésios, capítulo 4, versículo 2 e 3, está escrito assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O versículo 29 ao 32 de Efésios capítulo 4 está escrito assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Em Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11, está escrito assim: Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Em Tiago, capítulo de número 4, versículo 11 e versículo 12. Também Tiago, capítulo de número 5, versículo 9. Está escrito assim: Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outrem? Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 e 9, está escrito assim: Ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegreis com gozo inefável e glorioso. Em 1 João, capítulo 3, versículo 10 ao 15, está escrito assim: Nisto sois manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou?
porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8, está escrito assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é amor. Precisamos voltar à comunhão e à unidade que vão nos levar a outro patamar. Esse é o primeiro princípio que tem sido quebrado em nossas igrejas, no nosso meio, a comunhão e a unidade. Todos esses textos nos deixam completamente fora da posição de termos um ambiente que possa fluir a unção de Deus. Mas você líder de célula, você pastor, você que quer promover um treinamento dos teus obreiros para que vocês possam implantar uma obra de restauração e transformação de ambiente dentro da comunidade a qual vocês são líderes. Vocês têm que estar conectados aqui na Escola Profética Efatá. Eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp na descrição desse vídeo. Lá você vai aprender a encontrar os 24 obstáculos mais comuns que impedem o avivamento, que impedem o fluir da unção dentro da tua comunidade, dentro da tua casa, dentro do teu âmbito, aonde você estiver, praticando esses princípios que serão revelados e abatendo, removendo as barreiras que também serão reveladas, você vai ver o fluir da unção, você vai ver um avivamento extraordinário acontecendo, porque nós estamos agora com os nossos olhos voltados a tratar da noiva. A noiva precisa ser tratada. A noiva do Cordeiro precisa passar um tempo na mirra, um tempo sendo banhada, cuidada, restaurada. E nós temos que voltar os nossos olhos para esse princípio. O princípio da unidade, ele tem sido negligenciado. O princípio da comunhão tem sido negligenciado. Então, nós vamos dar esse passo em direção à restauração da noiva para identificarmos os 24 obstáculos mais comuns, romper estas barreiras e liberar o fluir da unção em todo o ambiente que você chegar, em todo o ambiente que você estiver.